Oi, bom dia, eu vou começar o culto. Eu vou fazer agora para vocês. Deus, obrigado pela minha vida, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu avô, pela minha tia, pelo apelido que eu vi na igreja, pelo minha mãe que casou, pela natureza que casou também, pelo bebê de Azafi, pelo a Filipa, pelo Shopping, pelo Deus, pelo médico, pelo nome Tereza, protocolo de ABC. Amém. Graça e paz, igreja. Nesse momento estamos realizando mais um culto essa manhã para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nesse momento vamos fazer assim, período de adoração. Cantaremos um hino em adoração. Que os irmãos estejam assim atentos ao que o Espírito do Senhor tem a falar conosco essa manhã. Amém. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. Fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna é de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. Manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna é de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó
ó Senhor, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. A minha palavra neste culto hoje de manhã é uma palavra de gratidão. E com a mesma intensidade que eu fiz o pedido, eu gostaria de agradecer. Não querendo que a ação social, a ação solidária da nossa igreja fosse apenas um programa, e sim um projeto efetivo, nós lançamos para a igreja um desafio. O desafio de que cada família que pudesse doar uma cesta de alimentos. E as famílias que não podem, pudessem doar ingredientes dessa cesta. E eu estou aqui para agradecer, porque a igreja tem atendido o nosso apelo, o nosso desafio. E eu estava aqui na terça-feira pela manhã, e eu pude presenciar os irmãos trazendo suas cestas, os elementos da cesta, com tamanha alegria no coração. Eu gostaria de dizer para os irmãos que este desafio vai permanecer. Todo primeiro domingo do mês, que é o dia da ceia do Senhor, nós queremos transformar este dia no dia de grande celebração, celebração do amor, de um amor efetivo. E aí nós iremos lançar novamente o mesmo desafio, e o irmão que tiver coração voluntário para continuar cooperando, eu gostaria que o irmão estivesse muito aberto, muito à vontade, porque a nossa igreja tem abençoado muitos irmãos da comunidade de fé e muitos irmãos da própria comunidade. E eu gostaria que esse trabalho pudesse abundar cada vez mais, porque Deus quer que vivamos assim. Então, a minha gratidão a cada irmão que pôde doar, cada família que pôde doar uma cesta, cada irmão que pôde entregar apenas um item da cesta, mas o quanto isso é importante, porque nós iremos atingir mais de 50 cestas através das doações dos irmãos. Que Deus abençoe e até o próximo primeiro domingo do mês de agosto, quando estaremos novamente fazendo essa grande manifestação de amor e de solidariedade. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Graça e paz, irmãos. Hoje nós estamos fazendo o culto de missões voltado mais para as crianças, né? Não quer dizer que não seja também para toda a igreja. Hoje teremos várias participações das crianças, então os irmãos fiquem atentos e assim também valorizem aquilo que a criança faz, incentive para que ela continue fazendo o que Deus colocou no seu coração. Neste momento, nós iremos fazer a leitura bíblica que está em 1 João 5,
do 3 a 5 e 10, 11. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, e que é o Filho de Deus? Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Irmãos, neste momento eu quero estar assim salientando, né, as pessoas que fizeram aniversário durante a semana. Sintam-se abraçados virtualmente, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de vocês, acrescentando-lhes saúde e vida longa. Quero ressaltar algumas crianças que eu sei que fizeram aniversário durante a semana. João Lucas, Vanessa, as demais não lembro. Então, assim, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Sintam-se abraçados por nossa igreja. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Neste momento, nós teremos um momento missionário. Os irmãos sabem a importância de missões para todos nós, especialmente a nossa igreja, que é uma igreja missionária. Então, nós sempre valorizamos estes momentos e, neste momento, nós incluímos as crianças, porque entendemos que, desde cedo, a criança tem que ter a compreensão por que fazemos missões, para que servem missões. Para onde vai a oferta de missões? Nós sempre falamos com elas nas classes para onde vai essa oferta de missões. Que essa oferta de missões vai para ajudar aquelas pessoas que estão nos lugares que nós não podemos ir. Nós podemos fazer o quê? Podemos orar e podemos contribuir para que a palavra do Senhor alcance outras vidas e tenha alcançado muitas vidas. Neste momento, quem estará fazendo o momento missionário, falando no tema Edifício, serão 2 crianças. Será Joaquim e Nicolas. E logo a seguir, nós teremos um slide com o desenho das crianças que trabalhamos durante a semana com eles, né, sobre a campanha de missões. Deus são tão grandes. Eu creio. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. Alguém um dia ouviu o chamado. Viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu regato, puro amor que toca, move, atrai. Do Espírito Santo recebe o recado, larga tua terra, povo, e sai. Larga tua terra, povo, e sai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, creu de coração aberto e foi. E outros ficaram com o compromisso de apoiar, de orar e dizer vai. De apoiar, de orar e dizer vai.
partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, alguém um dia ouviu o chamado, alguém um dia ouviu o chamado, alguém um dia ouviu o chamado. Olá, nesse momento eu vou Alguém um tentar dia orar pela vida ouviu o chamado, Amém? alguém um dia Senhor, nós ouviu o queremos chamado, que o Senhor te agradeça, Pai, pelas vidas dos seus senhores, Pai. Que suas mãos façam redor das montanhas, Pai. Em nome de Jesus, que você ore e te agradeça, Pai, pela vida dos missionários, pela saúde dos missionários, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Então, se os irmãos compreenderam qual é o nosso tema? Eu creio. E a nossa divisa está em Marcos 9, 23, que disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. E tudo realmente é possível àquele que crê. Nós sabemos que temos passado momentos difíceis, né? Mas nós cremos em um Deus que pode todas as coisas. Isso não quer dizer que nós não iremos passar dificuldades. Deus nunca nos prometeu isso. Ele prometeu sim, que estaria conosco todo o tempo. Deus tem estado. Neste momento, iremos fazer mais uma leitura bíblica, que está em Efésios 6, 16 a 19, que diz o seguinte: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Neste momento, nós teremos um momento de intercessão. Quero ressaltar para os irmãos que este momento de intercessão também será feito pelas crianças. Cada criança ficou com um tópico para orar em prol dos missionários. Então, nós teremos um momento de intercessão com Isaac, Nicole e Ana Júlia. Oi, pessoal. Eu vou orar para os missionários, tá? Papai do céu, abençoe os missionários que vivem nos Estados Unidos, na África, aqui em Feira. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, muito obrigado por mais um dia. Abençoe a oferta de missões. Abençoe todo mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento, eu quero chamar aqui o grupo de louvor. Todos necessitam
de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, minha vida entrego pra servir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Que Deus continue abençoando grandemente o Ministério de Louvor. Neste momento, eu quero chamar a Núbia aqui à frente, ela estará dando uma palavra com relação a missões. Logo a seguir, nós teremos a nossa reflexão com a nossa coordenadora de EBD, Adarita Souza. Graça e paz, irmãos. Eu só quero passar algumas informações sobre a nossa campanha de missões estaduais, que nós iremos fazer até o mês de setembro. Encerraremos a nossa campanha no primeiro domingo de setembro. Nós estaremos falando sobre o tema Eu Creio. Eu creio no mês de julho, eu creio com as organizações e também no mês de agosto junto com a mocidade. Então, só para lembrar e ratificar a informação do domingo passado, que a nossa campanha de missões estaduais estará acontecendo nos meses de julho, agosto e encerrando no primeiro domingo de setembro.
Gostaria de chamar à frente nossa pregadora da manhã, a irmã Darita, e nós vamos orar neste momento pela vida dela, para que Deus a use para a glória do Senhor. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, nós te bendizemos, ó Deus, pelo teu cuidado e proteção com as nossas vidas e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz e que produz efeitos na vida daqueles que creem. Por isso, ó Deus, coloco diante do Senhor a vida da tua serva Darita, Pai, pedindo, ó Deus, que o teu Espírito Santo a use conforme a tua vontade, Pai, e que a mensagem que a mesma irá transmitir seja, Deus, transformadora para os nossos corações e que o Senhor abençoe cada criança, cada adulto, cada pessoa que estará ouvindo neste momento, Deus. Fala aos nossos corações, pois nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Amém? É um desafio muito grande nessa manhã, mas eu gostaria de retificar que não sou pregadora. Estou apenas fazendo uma reflexão, né? Fui convidada para estar trazendo aos irmãos uma pequena reflexão nesta manhã. E pensei muito como poderia trazer essa reflexão, né? Pedir orientação a Deus. E tratando de missões, e hoje especificamente tivemos a presença de várias crianças no nosso culto, eu pensei em estar justamente falando um pouco sobre a missão que nós temos enquanto pais de ensinar o Evangelho para as nossas crianças. Eu poderia muito bem aqui trazer na Bíblia a presença de várias crianças que iniciaram a carreira missionária cedo, né? Diversas passagens bíblicas que tratam sobre este assunto. No entanto, eu quero focar justamente sobre os nossos filhos, a nossa responsabilidade enquanto pais de cumprir a missão, essa missão de ensinar a palavra de Deus à vida dos nossos filhos. Principalmente nos dias de hoje, que nós enfrentamos, enquanto pais, a dinâmica do nosso trabalho, a superação de muitos desafios que temos enfrentado, a questão da falta de tempo, que é um grande desafio para muitos pais, de sentarem com seus filhos dentro dessa caminhada. Pais que trabalham, filhos que passam o dia na escola, filhos que são delegados a outros para os seus cuidados enquanto os pais trabalham, filhos que se encontram em creches. E quando nós chegamos ao nosso trabalho, ou nos finais de semana, nós queremos descanso. E muitas das vezes não temos ou não damos a atenção devida para os nossos filhos. E nesse pensar, né, dessa responsabilidade que nós temos em cuidar da nossa própria família, em cuidar do nosso lar, é importante justamente analisarmos como nós temos sido responsáveis na criação dos nossos filhos. Não só na questão social, na questão cognitiva, não só em pensar como eles serão futuramente, mas pensar como tem sido a nossa criação frente ao ensino da palavra de Deus. Hoje, principalmente, né, na situação que nós estamos vivenciando do distanciamento social, as relações entre pais e filhos elas têm sido cada vez mais evidentes, não de uma forma positiva. Infelizmente, a gente tem visto tanto na mídia, quanto queixas, né, enquanto educadora, enquanto pessoa que está vivenciando na escola, a gente tem recebido muitas queixas de pais que não têm suportado os seus filhos em casa. Pais que se encontram sobrecarregados, pais que não têm paciência, não só de uma maneira secular, mas também pais cristãos que têm se posicionado de uma forma negativa frente aos seus filhos. E aí vem a busca de analisar o meu posicionamento enquanto mãe, o seu posicionamento enquanto pai, porque muitas das vezes, né, principalmente agora com a quarentena, a gente tem
tentado criar outras oportunidades de estar com a nossa família, né? De interagir de uma maneira mais acolhedora, ser mais afetivos, mas infelizmente não é isso que tem acontecido. E eu tenho visto também que muitos pais têm recorrido a psicólogos, a terapeutas, para lidar com seus filhos, para entender os seus filhos, que muitas das vezes apresentam problemas de comportamento social, apresentam dificuldades de aprendizagem, apresentam problemas na comunicação dentro da família. E isso tem sido perigoso dentro do seio familiar, porque muitas das vezes as tragédias que acontecem, né, as discussões que acontecem dentro dessas relações, elas surgem justamente pelo mau relacionamento entre pais e filhos. E nesse processo, meus irmãos, né, enquanto mãe, enquanto pai, como tem sido nossos pensamentos e ações, né? E aí eu me refiro agora enquanto pai e mãe cristãos. Como tem sido o nosso pensamento na ação de educar os nossos filhos diante da sociedade, mas principalmente diante, né, das maravilhas, das promessas do Evangelho, dentro dessa formação, para que jamais se distancie da fé. Vocês já se fizeram essa pergunta? Muitas das vezes, como é que você tem sido, enquanto pai, enquanto mãe, nesse ato de educar, para que seu filho, né, não se afaste do Evangelho? A gente tem uma preocupação muito grande de estar buscando meios para que eles aprendam música, para que eles sejam destaque na sua vida secular. Cria muitas oportunidades de matricular num curso de futebol, né? Entre outras questões, para ocupar o tempo do seu filho. Mas será que você também tem ocupado o tempo do seu filho na formação do Evangelho, na dedicação do ensino da Palavra de Deus? E é nesse contexto que eu convido os irmãos a refletirem justamente sobre esse papel fundamental, né, que nós temos enquanto pais, enquanto responsáveis, no cumprimento da missão de ensinar a Palavra de Cristo à vida dos nossos filhos. E, pensando nesse cumprimento, eu trago aqui 1 Samuel, a nossa reflexão vai justamente em cima da vida de Ana e de Elcana, a partir de 1 Samuel 1, 20 a 28, que diz assim, meus irmãos. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia do Senhor, o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faze o melhor que te agrade, fique até o desmame, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim, ficou a mulher e criou o filho do peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Deus, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Desde o princípio, né, quando tudo começou, Ana, ela tinha o anseio de ter um filho. Era casada com Elcana, Elcana tinha outra esposa, a Penina já tinha 2 filhos. E Ana vivia amargurada porque ela não tinha um filho. E todo ano Elcana subia em sacrifício ao Senhor, e ao retornar ele dava a porção para a Penina e multiplicava a porção para Ana porque ele a amava muito. Mas Ana não se satisfazia com a porção porque ela sentia a falta de um filho. E a orar a Deus, muito a clamar, né, por este filho,
Deus concedeu a Ana o filho Samuel, o tão prometido filho Samuel. E desde o primeiro momento que ela clamava ao Senhor, ela entregou ao Senhor Samuel. Ela fez um voto a Deus, dizendo que se ela tivesse um filho, ela o entregaria ao Senhor. E assim o fez. Nesse primeiro momento, da vida de Ana, e aí a gente pensa muito, mas a gente vai falar de criança. Nós vamos entender que a trajetória de Samuel, ela teve uma influência muito grande na vida de Ana e de Elcana. Ana, desde o princípio, ela entregou Samuel a Deus, ela fez um voto diante de Deus e desempenhou a função, ali a sua principal função foi dedicar a vida de Samuel ao Senhor. Samuel ele nasceu num período muito turbulento da história do povo israelita, e os israelitas viviam sob constante opressão pela parte dos filisteus. E a nação realmente clamava, a nação ele tinha um terrível declínio espiritual. Então, o momento que Samuel nasceu foi um momento de esperança. E nós vamos chegar lá na frente, como a vida de Samuel e a presença dos pais foi muito importante para aquele povo naquele momento. Então, a entrega, quando Ana faz essa entrega ao Senhor, ela cumpre o seu voto. E desde a infância, Samuel passou a ser educado por Eli, profeta Eli. E aos cuidados desse sacerdote Eli, ele foi crescendo. Mas o que eu queria destacar nesse primeiro momento da entrega de Ana, a Samuel, a Deus, é que um dos melhores presentes que nós podemos ter e que Deus nos dá, a partir desse momento que nós clamamos, são os filhos. Os filhos são a herança do Senhor. A gente escuta, e lá na Bíblia reafirma isso, que do fruto do ventre nós teremos esse galardão, e o galardão é os filhos são a herança. E todo cristão, lógico, clama, agradece e entrega. Quantas vezes um bebê nasce, a gente vê aqui no templo essa entrega desse bebê ao Senhor, a partir da oração que o pastor faz, e todos os irmãos clamam em relação ao filho. Mas é importante, enquanto pais cristãos, a gente entender que por mais que a gente tenha o nosso filho, essa entrega, ela é fundamental. E vou dizer por quê. Porque lá em Romanos 9:8 vai dizer que não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. A primeira consciência que a gente precisa ter enquanto pais é que os nossos filhos, eles não são crentes. Como assim, Andarita? Os nossos filhos não são crentes? Não são. Nós entregamos a Deus os nossos filhos, mas eles estão na igreja, mas eles só passarão a fazer parte do corpo de Cristo a partir do momento que eles se entregam a Deus. Quantas vezes a gente tem crianças que crescem na igreja e lá na frente se desviam? Por isso a necessidade que nós, enquanto pais, temos de constantemente entregar os nossos filhos a Deus e educá-los na palavra do Senhor. O fato de termos nossos filhos, de estar na igreja todos os domingos ou todos os cultos, não significa que os nossos filhos não são crentes. Então, gerar os nossos filhos, é preciso gerar dentro dos processos e guiá-los na necessidade de que eles também busquem a Deus. E foi o que Ana fez. Ana entregou Samuel a Deus, deixou aos cuidados de Eli para que ele fosse doutrinado, ensinado a palavra. E a gente vai para o segundo ponto do que Ana realizou, mas Elcana, após a entrega a Deus, que é a questão de Samuel servir sob a supervisão de seus pais. Está lá em 1 Samuel 2, 18 a 19, que diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano
lhe trazia quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Observe que, apesar de Ana entregar Samuel a Eli, sob a supervisão de Eli, ele ser doutrinado e ensinado, ano a ano, Ana, além de entregar a túnica, Elcana também oferecia sacrifícios ao Senhor. Os dois acompanhavam Samuel, supervisionavam Samuel em relação à sua doutrinação, ao seu ensino. E ela percebia o quanto Samuel crescia e servia enquanto jovem a Deus. Quantas vezes, enquanto pais, nós jogamos a nossa responsabilidade de doutrinar os nossos filhos à igreja, ao professor GBD, e na nossa vida secular, a gente também transfere, muitas das vezes, a educação dos nossos filhos à escola, à pessoa que cuida os nossos filhos. E nós podemos ver, dentro da passagem aqui de Samuel, que é responsabilidade dos pais de ensinar os filhos o caminho do Senhor. Então, a gente via, dentro da passagem de Samuel, a gente podemos ver o exemplo, que também é importante, o exemplo de Elcana na vida de Samuel, ao servir, ao oferecer sacrifícios ao Senhor, e a presença de Ana na vida de Samuel também, ela é fundamental no contexto da missão de educar. Então, enquanto pais, nós não podemos delegar nossa responsabilidade da educação cristã dos nossos filhos. Essa responsabilidade é inteiramente nossa. Primeiro porque a instituição familiar é um laboratório na formação da nossa criança, do nosso filho. É dentro da família que ele vivencia todas as experiências de amor, de ódio, de conflitos. E se ele não é supervisionado, se ele não é orientado pelos pais que possuem uma relação afetiva com ele, a instituição escolar, as outras instituições sociais, elas serão fadadas ao fracasso. Quantas vezes, acredito que quem é educador, até mesmo nós, enquanto pessoas que estão diariamente com crianças, costumamos rotulá-las. Vixe, aquele menino ali é terrível. As expressões são essas. Não quero essa criança dentro de casa, não, que vai quebrar tudo. Então, muitas das vezes, esses tipos de comportamentos, elas são criadas ou elas são manifestadas dentro do seio familiar. A gente, enquanto professor, costuma dizer que o aluno é, na escola, aquilo que é em casa. E, às vezes, o pai diz que não. Mas como é que está o seu relacionamento com o seu filho? Será que, de fato, você conhece o seu filho? Ou você tem delegado a responsabilidade da criação dele a outras pessoas, a outras instituições? Eu vejo pais que ocupam o tempo semanal do filho todinho. De manhã escola, de tarde banca, é aula de balé, é aula disso, é aula daquilo. E aos finais de semana, tome-lhe o celular. Ou no espaço do tempo, tome o celular, televisão. E qual foi o tempo que você sentou com seu filho para conversar? Qual foi o tempo que você tirou com seu filho para brincar? Qual foi o tempo que você sentou com seu filho para realizar um culto doméstico, para contar uma história? Então, os pais, eles precisam estabelecer uma relação de confiança com o seu filho, principalmente quando se trata de apresentar o Evangelho de Cristo durante todo o seu processo educativo. Na vida de Elcana e na vida de Ana, Samuel viu exemplo, Samuel viu dedicação, Samuel viu amor, Samuel viu vários atributos que puderam fazer com que ele crescesse ao longo do seu processo de desenvolvimento pessoal, cristão, de forma que ele pudesse ter referências. E muitas das vezes nossos filhos não têm referência. Conta uma história que, certa feita, uns pais, todo domingo chegava, depois do culto da manhã, chegava em casa e falava mal do pastor. Dizia que o pastor tinha duas caras, que o pastor era isso, que o pastor era aquilo. Tudo na frente de seu filho, constantemente. E um dia, depois do culto da manhã, o pastor chegou para esses pais e disse que iria almoçar com eles. Chegando em casa,
a mãe colocou, né? Pôs a mesa, o pai sentou todos para poder orar e o filho não parava de olhar para o pastor. No momento da refeição também, esse filho não parava de olhar para o pastor. E o pastor parou e ficou tão incomodado com aquilo que perguntou: por que você tanto me olha? E o filho respondeu: eu estou procurando a outra cara, porque meus pais chegam aqui e dizem que o Senhor tem duas caras, mas eu não estou vendo a outra cara. Então percebam o quanto o nosso exemplo, o que a gente diz, mesmo que desapercebido, interfere na formação e no pensamento da nossa criança. É importante, pais, a gente entender que quando nós falamos de instruir o nosso menino, né, os nossos filhos, isso se aplica na igreja, né, dentro dos processos da palavra de Deus. Mas é importante a gente entender que quando a gente, de fato, instrui o menino no caminho que deve andar, esse caminho se trata de exemplo, esse caminho trata-se, né, de referências que ele possa ter, não só para aplicar na igreja, mas no trabalho, em qualquer lugar onde ele esteja, na escola, entre seus amigos. Enquanto pais, a gente se dedica muito, né, às nossas questões seculares, ao trabalho, né, até às próprias atividades da igreja, mas a gente também precisa se aplicar ao processo de formação dos nossos filhos, para que desde cedo eles possam ouvir e possam servir ao Senhor, né, com alegria. Então, a preocupação dos filhos, né, em relação, quando a gente pensa dos pais cristãos, geralmente eles só surgem quando esses filhos se distanciam da igreja, se desviam da igreja. Mas é desde lá, né, quando essa criança nasce, que a gente precisa entregar o nosso filho ao Senhor. Precisamos dedicar desde cedo a sua formação, mesmo que isso seja desafio dia após dia, porque não é fácil. Mas a educação cristã, ela precisa começar desde a barriga da mãe. Então, entender que os nossos filhos são bênçãos, né? E que os pais devem encarar isso com alegria, não como empecilho, como eu vejo muitos pais colocar, e pais cristãos, infelizmente, né? Colocar que os filhos são empecilho, que muitas das vezes não conseguem realizar as atividades porque os filhos não deixam. E quando a gente pensa dessa forma, a gente está encarando o nosso filho como pedra de tropeço. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia coloca os nossos filhos como bênção e como heranças do Senhor. E é assim que a gente precisa manter a nossa perspectiva diante da formação do nosso filho. Senão ele vai entender tudo isso e encarar de uma forma negativa. Porque, às vezes, os pais acham que os filhos não percebem, mas eles percebem tudo. Né? Percebem e reproduzem aquilo que os pais transmitem. E, por fim, lá em 1 Samuel 3:1, nós vamos observar um terceiro ponto, que é a questão de Samuel servir ao Senhor e cumprir com responsabilidade as suas funções. Então, lá em Samuel 3:1 diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Né? Quando Ana e Elcana supervisionava Samuel, mesmo sobre, né, a responsabilidade de Eli de educar em cima da palavra, mas chegou a tal ponto que Samuel conseguiu atribuir e entender a sua missão. Desde cedo, Samuel entendeu que ele foi comissionado a ser profeta do Senhor. E esse entendimento de Samuel não só fez ele bem-sucedido dentro do servir, de ser referência diante do Senhor, de sua vida cristã, mas também das suas responsabilidades seculares. E é nesse ponto, meus irmãos, que eu quero justamente destacar. Desde cedo a gente cria expectativas em cima dos nossos filhos de serem grandes profissionais. Né? A gente sonha deles serem médicos, professores, exercer várias funções, ser destaque.
Muitas das vezes a gente expõe os nossos filhos a determinados tipos de ações, até mesmo das redes sociais. Eu vejo vários blogueirinhos, né, YouTube por aí. Mas é importante a gente entender, enquanto pais cristãos, que a nossa maior perspectiva, o nosso maior projeto diante da vida do nosso filho é que ele seja servo do Senhor. Quando a gente cria e quando a gente projeta isso, busca, acompanha, nós não vamos ter nossos filhos só bem-sucedidos na igreja, não. Nós vamos ter os nossos filhos bem-sucedidos em qualquer âmbito da nossa sociedade. É diferente quando a gente perde essa visão, porque quando perdemos a visão de que os nossos filhos eles podem servir ao Senhor, lá na frente ele pode enfrentar outras situações. E quem vai ser a referência dele? De busca, de consolo. Se ele não tem essas referências diante da palavra de Deus, ele vai estar fadado ao fracasso. A gente vê muitos adolescentes, muitos jovens hoje com depressões, muitos jovens que estão altamente distanciados da palavra de Deus, marginalizados, e que esse retorno aos pais é de sofrimento e de dor. Mas a gente tem que olhar atrás e perceber o que foi que eu projetei na vida do meu filho, qual foi o exemplo que eu dei para ele, em termos de cristão, da palavra do Senhor, do exemplo de cumprir essa missão, para que ele de fato fosse servo e que ele buscasse a Deus em todo o seu tempo. Ana e Eucana, eles tiveram essa preocupação, mesmo sabendo que estava sobre a responsabilidade de Eli. Eu sei que hoje a gente tem muito essa dificuldade devido às questões dos nossos trabalhos e estudo, e a gente confia a educação, entre aspas, dos nossos filhos, a escola, a pessoa que está lá me ajudando dentro da minha casa com meu filho, a creche. Mas a gente precisa entender que a supervisão e orientação de educar é inteiramente dos pais. Então, a educação cristã aos pais não favorece aos filhos somente no processo de secular, mas em todo o seu contexto, principalmente cristão. Lá em Salmo 128:3 diz assim, que a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Espiritualmente falando, para uma planta florescer, ela precisa de quê? De cuidados. Ela precisa ser regada, ela precisa de amor. Até ela chegar a esse funcionamento de dar frutos, houve toda uma trajetória, houve todo um cuidado daquele agricultor. A mesma coisa são os nossos filhos. Eles vão apresentar nessa caminhada muitas ações que muitas das vezes nos desagradam, nos irrita, às vezes nos deixa realmente sem paciência, mas precisamos ser sábios no processo da criação dos nossos filhos para que eles sejam frutíferos, para que eles possam plantar o cuidado, o amor, o afeto, o tempo, o diálogo, que são essenciais, elementos essenciais na formação dos nossos filhos. Então, a instrução do tempo hoje, enquanto pais, é importante a gente se dedicar dentro dessa formação para Cristo na vida dos nossos filhos. E lá em Deuteronômio vai dizer 6:7 que ensinarás o teu filho e dele falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando. O destaque aqui que eu faço é que para as sagradas, a gente entender as sagradas letras, que é a palavra de Deus, esse entendimento de perceber que o nosso filho ele pode ser um missionário desde cedo, a importância dele ouvir a palavra de Deus, ele começa no seio da família sobre a responsabilidade dos pais. Isso não pode ser delegado à igreja, não pode ser delegado ao professor de EBD, até porque, até ele chegar à classe de EBD, esse trabalho tem que vir dos pais. Então, a educação cristã e social do seu filho é responsabilidade sua, é responsabilidade minha enquanto mãe. A missão de educar na palavra
também é nossa enquanto pais. E eu vou deixar aqui para a gente estar finalizando quais são os caminhos, né? A importância, de fato, da gente entender essa trajetória que Eucana e Ana fez até Samuel adquirir essa produtividade, esse florescimento na vida dele diante do Senhor e diante do povo israelita. Então, em primeiro ponto, nós precisamos andar com os nossos filhos. Chegar junto, entender quem são os nossos filhos, dialogar, conversar. Às vezes, nosso filho chega com cada conversa, ele chega, olha para você, seu ouvido está distante, mas a gente precisa sentar com os nossos filhos, a gente precisa caminhar junto. Se você não caminha junto com o seu filho, dentro da sua casa, ele vai procurar outras referências para caminhar. E aí mora o perigo. Se você não é cúmplice, se você não é amigo de seu filho, ele pode procurar outros tipos de amizade e isso enveredar ele para outros caminhos. Segundo ponto é sermos exemplos de vida e fé. O maior exemplo, a maior referência que os nossos filhos podem ter, né, de missionários, de servos do Senhor, somos nós enquanto pais. Se seu filho não tem essa referência, provavelmente ele vai ter, né, várias dificuldades de entender os caminhos que o Senhor tem para a vida dele. Então, o primeiro exemplo que precisa ser referenciado somos nós. Eu vejo pais, por exemplo, que deixa seus filhos na porta da igreja, volta para casa e os seus filhos ficam na igreja sem dono e sem nada. Né? Mas é importante que você, enquanto pai, enquanto mãe, seja exemplo para a vida de seu filho. Terceiro ponto é a gente retomar os cultos domésticos. Eu acredito que o distanciamento social hoje foi um trunfo assim, para a gente resgatar e restaurar a nossa relação com os nossos filhos, né? Em termos de buscarmos um momento para estarmos juntos e discutir, conversar sobre a palavra do Senhor. Se seu filho ainda não sabe falar, não sabe discutir, mas entende uma história, né, ilustrativa, o fato de você só sentar e conversar, só de estar com ele, falando um pouco da presença do Senhor na sua vida, dos benfeitos que o Senhor faz na sua família, isso já ajuda ele a entender a importância daquele momento, a importância do relacionamento com Deus. E, por fim, manter o amor e a cumplicidade. Né? Eu vejo alguns pais gritarem muito com seus filhos na frente dos outros, exigir demais dos seus filhos de uma forma da qual ele não pode, dentro da sua fase, retribuir tanta exigência. E a gente precisa ter o amor, a gente precisa ter cumplicidade com os nossos filhos. Eu acredito muito que entender quem são os nossos filhos é o primeiro passo para a gente caminhar dentro desse processo. Então, faça uma análise de como você tem sido como pai, como mãe, na vida do seu filho. O que é que você tem educado e como você tem educado na vida cristã, para que ele pudesse te olhar como referência, né? Pudesse também estar junto contigo, buscando relacionamento com Deus. Eu não posso exigir que meu filho sirva ao Senhor, que ele esteja na igreja, que ele esteja participando das atividades, se eu também não sou exemplo, se eu não estou buscando, se eu não estou me relacionando com o Senhor. Se ele não vê em mim a referência daquilo que eu quero que ele busque, que é a presença de Deus na vida dele. Então, a gente precisa entender que os nossos filhos são herança, né? Que é bênção, que é alegria e que também é responsabilidade nossa enquanto pais. Então, precisamos instruir os nossos filhos no caminho certo, que o caminho certo, com certeza, é o caminho da salvação. E jamais, né, tentar projetar em nossos filhos, sem nós não sermos referência, ou projetar ações, projetar futuros, sem ter, né, o consentimento do nosso Deus. Porque quando a gente vê lá, logo no início da oração de Ana, a gente vê a aprovação de Deus, quando Eli chega e diz que Deus vai conceder a bênção para ela. Então, até nisso, a gente precisa ter cuidado, né, da gente não projetar na vida dos nossos filhos algo que não é projetado nos sonhos de Deus para ele. Então, a nossa função é cumprir a missão de educá-los no Evangelho do Senhor, para que jamais eles se desviem. E que Deus nos dê sabedoria, né, dentro da criação dos nossos filhos. Amém?
Que Deus continue abençoando grandemente, né, a vida de Adarita, usando-a cada dia mais. Ela disse que estava nervosa, mas excelente palavra e muito propícia para o momento que nós estamos vivendo, né? Nós somos responsáveis por nossos filhos. Os pais não esqueçam disso. E como é o tema da campanha de missões, diz, eu creio. E no versículo, disse Jesus, e tudo é possível àquele que crê. Então, pais, não desistam, tudo é possível a você que crê. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, dando uma semana de paz, uma semana abençoada. Eu esqueci de falar no início, a criança que orou no início do culto é Gilberto, de 4 anos. E agora, para encerrar, nós teremos a oração de Nicolas. Como os irmãos puderam perceber, nós tivemos o culto com a participação das crianças. Por quê? Porque nós cremos que a criança é o presente da igreja e não o futuro. Que Deus os abençoe. Pai nosso que está nos céus, eu te agradeço porque estou aqui fazendo esse vídeo que vai para a tua casa, que seja um vídeo que todos gostem. E que eu te peço que você abençoe a vida, que este vídeo abençoe as vidas daqueles que não sabem e não te conhecem. É que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém?